da Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da Sexta Região, ministro, gostaria de agradecer a disponibilidade de Vossa Excelência em, mais uma vez, contribuir para os eventos da escola. Vossa Excelência é sempre muito bem-vindo e muito querido aqui no Regional. Dessa vez, Vossa Excelência vai falar sobre o tema Seguro Garantia Judicial e o ato conjunto TST, CSJT, CGJT, número 1/2019. Desejo, portanto, ministro, a Vossa Excelência e a todos que participam desta webconferência, êxito mais uma vez. Muito obrigado e um abraço, ministro. Obrigado, doutor Ivan. Ministro Cláudio Brandão, é um prazer para a gente o senhor estar aqui no nosso grupo de estudo da Escola Judicial do TRT da Sexta Região. É o nosso 6º módulo com tema importantíssimo, que vem levantado questões muito relevantes e muitas discussões, sobretudo quando a gente pensa nas questões de substituição do depósito recursal por seguro-garantia. Eu tenho certeza que Vossa Excelência é a pessoa que vai nos iluminar aqui nas diversas dúvidas. Como o desembargador Ivan falou, o senhor é um conhecido da escola, muito querido. O nome do senhor precede qualquer apresentação que eu possa fazer. Vários acórdãos, o senhor tem votos condutores de acórdãos importantíssimos lá no TST, e eu vou só fazer a apresentação, mas com a certeza de que todos já o conhecem. O ministro Cláudio Brandão é ministro do TST, doutorando em Ciências Jurídicas pela Universidade Autônoma de Lisboa, mestre em Direito pela Universidade Federal da Bahia, membro da Academia Brasileira de Direito do Trabalho, da Academia de Letras Jurídicas da Bahia, do Instituto Baiano de Direito do Trabalho, do Instituto Brasileiro de Direito Processual e da Associação Ibero-Americana de Direito del Trabalho. Ministro Cláudio Brandão, a casa é de Vossa Excelência, nós estamos realmente muito felizes com a presença do senhor. Fique à vontade. Obrigado, colega Matheus, também cumprimento o desembargador Ivan e vários amigos de Pernambuco. Enfim, é sempre um prazer retornar à Escola Judicial do TRT da Sexta Região, ainda que por essa forma, como disse há pouco, interessante, em que nós estamos perto, estando longe, e nos sentimos próximos, embora fisicamente distantes. É um prazer, de fato, repito, retornar aqui ao tribunal, e desta vez, para falar sobre um tema que, desembargador Ivan, também, os colegas que me assistem, eu me sinto, digamos, como aquele recruta que está marchando contra o pelotão e insistindo na possibilidade de que esteja ele, e certamente eu posso estar errado e devo estar errado, porque na minha companhia tem muito poucos recrutas, a maioria talvez esteja com o batalhão, pelo menos essa impressão que eu tenho no tema relativo a seguro-garantia judicial versus garantia em dinheiro. Não vou falar ainda em depósito recursal, em penhora em dinheiro, vou falar em garantia em dinheiro. Então, a impressão que eu tenho exatamente é essa, é que todo mundo parece caminhar numa direção, ou a maioria parece caminhar numa direção, e eu me sinto, muitas vezes, numa trincheira com muito poucos aliados neste embate comigo. Mas eu vou começar a fazer um pequeno histórico dessa discussão, que me parece importante para contextualizar a compreensão que tenho desse tema. E eu começo por citar uma reportagem, bom, claro que começo por citar a Lei 13.467, antes dela o CPC de 2015, mas especialmente a Lei 13.467, entrou em vigor em 11 de novembro de 2019, como todos nós sabemos, 2017, como todos nós sabemos, e de lá para cá, veja, nenhuma petição houve em nenhum tribunal relacionada ao tema seguro-garantia judicial, liberação de depósito recursal, etc. Havia uma discussão, aqui ou ali, relacionada à equivalência de efeitos ou natureza jurídica entre os dois institutos. Mas, repito, o tema permaneceu como que estivesse hibernando nesses pouco mais de 2 anos da vigência da reforma trabalhista. Mas no dia 30 de março deste ano, precisamente, 30 de março deste ano, foi publicada uma matéria no jornal Valor Econômico. E esta matéria
intitulada Depósito Judicial pode dar liquidez às empresas, foi promovida por seguradoras, e está na matéria, portanto, era uma matéria cujo subtítulo é: as seguradoras dizem que podem atribuir liquidez às empresas com a liberação de cifras que alcançavam 250 bilhões de reais. Vejam, 250 bilhões de reais. Crise econômica batendo as portas das empresas, de maneira em geral. Essa notícia provocou um verdadeiro rastilho de pólvora nos tribunais brasileiros. Coincidência ou não, estou dizendo isto porque me parece um fato relevante, porque veio exatamente a partir dessa matéria, e pode ter sido uma mera coincidência histórica, que começaram a aparecer no TST, especialmente, os pedidos de liberação ou de substituição das garantias em dinheiro, isto é, do preparo recursal efetuado em dinheiro pela substituição mediante o seguro garantia judicial. Então, vejam, o primeiro registro, portanto, a ser feito, diz respeito à circunstância de que, durante mais de 2 anos, este assunto não foi levado, senão esporadicamente, mas como matéria recursal, nos casos em que se pretendia efetuar o preparo recursal por meio do seguro-garantia e, eventualmente, aqui ou ali, havia o indeferimento pelos tribunais. Mas eu posso afirmar que, nesse período, não julguei nenhum processo, nenhum recurso envolvendo este tema, seja no que diz respeito ao recurso de revista, seja no que diz respeito ao recurso de embargos para a SDI, que também está sujeito a preparo quando a parte, evidentemente, não promove o processo, então, não se encontra garantido mediante depósito recursal com preparo específico. Menciono esse fato e vou também retomar a uma compreensão que me parece importante, que nada mais é do que nós retornarmos às primeiras lições de processo civil, especialmente, quando nós aprendemos a distinguir, lá na faculdade ainda, processo de procedimento. E eu vou me referir a uma passagem de Eduardo Couturi, que está citada no livro do professor Humberto Teodoro Júnior, que evidentemente é autor dos mais qualificados no processo civil brasileiro, quando ele destaca a respeito do procedimento a necessidade de que haja uma dependência recíproca dos atos que materializam o processo por meio do procedimento. Isto é, todos nós sabemos, e é lição comezinha, que o procedimento tem a ver com um encadeamento lógico de atos processuais praticados. Desde o primeiro deles, que instaura a jurisdição, que é a petição inicial, até o último deles, que é a entrega do bem da vida, representado pelo cumprimento da sentença propriamente dito, seja por intermédio da ação voluntária daquele que foi condenado, seja por intermédio da atuação compulsória por meio do Estado juiz. E atrelado ao procedimento, todos nós também sabemos que existe um fenômeno, um instituto, né, ligado ao procedimento, ao ato processual, que marca de maneira, assim, bastante acentuada a prática do ato processual, que diz respeito à preclusão. Que todos nós sabemos que aquela consequência, aquele atributo do ato processual, a partir do qual, uma vez praticado o ato, seja ou ainda porque o prazo decorreu, ou ainda porque, havendo a possibilidade de serem praticados os atos processuais de mais de uma forma por um desses caminhos, está certamente deixando de fazer com relação às demais alternativas que lhe seriam possíveis. A preclusão chamada lógica, a preclusão chamada temporal e a preclusão chamada consumativa. Isso também me parece importante, e evidentemente os colegas podem estar estranhando, ou talvez pensando em que caminho eu pretendo chegar, voltando a lições tão comezinhas de processo civil, e evidentemente aqui eu peço desculpas aos colegas, evidentemente sei que todos dominam bem este assunto, mas eu quero encadear o meu raciocínio, para que eu chegue ao final
eu tenho que partir de pressupostos para que eu possa, enfim, chegar à minha conclusão. Então, vejam, a preclusão lógica, a parte tem a oportunidade de escolher vários caminhos do processo, que a lei lhe oferece, lhe põe à disposição. Optando por um caminho, não é mais possível ela recuar nessa trajetória para optar por um caminho alternativo, um outro caminho, uma vez escolhida a alternativa que o legislador lhe permitiu. Da mesma forma que isso estará presente quando ela pratica o ato, exerce essa faculdade que lhe era que lhe era ofertada. Uma vez praticado o ato, esgota-se a possibilidade de que ela venha a promover, em relação ao processo, um retorno à etapa anterior, na medida em que aquela dependência lógica a que me referi, na expressão do professor Humberto Teodoro Júnior, exatamente, e ele faz com apoio em José Frederico Marx, impede que o processo retome a etapas anteriores, na medida em que este encadeamento lógico vai fazendo com que o processo cumpra as diversas etapas ou fases, a fim de que se alcance a solução final. Mas voltando à preclusão, eu quero destacar uma passagem ainda do professor uruguaio Eduardo Couturi, citado por Humberto Teodoro Júnior, que eu quero enfatizar ao se referir à preclusão. E a preclusão no processo moderno. Diz ele que a preclusão é uma necessidade para que o processo as etapas do processo se desenvolvam de maneira sucessiva, sempre à frente, vejam, sempre à frente, mediante o fechamento definitivo de cada uma delas, impedindo-se o regresso a etapas e momentos processuais já extintos e consumados. E prossegue ainda, professor. Com esse método, evita-se o desenvolvimento arbitrário do processo, que só geraria balbúrdia, o caos e a perplexidade para as partes e para o próprio juiz, fecho aspas. Vejam que é uma afirmação bastante contundente, utilizando até palavras que não se encaixam muito bem no jargão forense, como balbúrdia no processo, e fala em perplexidade para as partes, perplexidade para o próprio juiz, e contribuindo certamente para a insegurança jurídica, tema que, aliás, é muito caro hoje no processo contemporâneo. Bom, então vamos começar retomando, então, a novidade estabelecida pela Lei 13.467, que foi o estabelecimento do preparo recursal ou a introdução do que eu chamo de forma alternativa de preparo recursal por meio da garantia efetuada por seguro, garantia judicial. Vejam bem, nós temos então que analisar o tema a partir de duas perspectivas distintas. Uma, a garantia antecipada da execução, representada pelo preparo recursal, aqui, por essa forma alternativa do seguro-garantia, e a segunda, que é a garantia propriamente dita da execução ou na fase de execução, após a citação do devedor. Nesse período, o que fez o legislador por meio da Lei 13.467? Introduziu um dos parágrafos, o parágrafo 11 no artigo 899 da CLT, que trata exatamente do preparo, do recurso, dos pressupostos gerais dos recursos do processo de trabalho, ao mencionar que são interpostos mediante simples petição, e dentre os seus parágrafos, durante 10 desses parágrafos, ele trata do depósito, aliás, do preparo por meio do depósito recursal efetuado em dinheiro. E, evidentemente, nós temos aqui várias instruções normativas do Tribunal Superior do Trabalho que, ao longo do tempo, foram disciplinando o preparo recursal efetuado por meio do seguro do depósito em dinheiro. Então, nós temos o que eu chamo de base normativa para que o juiz analise o preparo recursal efetuado por meio do depósito em dinheiro, que é definida a partir do artigo 899 da CLT, nos parágrafos 1º a 10, e as diversas normativas do TST, que ao longo do tempo disciplinaram essa forma de preparo, e nós temos uma segunda base normativa inteiramente diferente, que diz respeito ao preparo recursal efetuado pela forma alternativa, aqui representada
pelo parágrafo 11 do artigo 899, aqui introduzido pela 13467, e o ato conjunto 001 de 2019, atrelado a circulares, especial circular 477 do Central do Brasil, que disciplina esta forma própria de seguro, de preparo recursal. Bom, então, a primeira discussão que poderia surgir é se há a equivalência entre essas duas formas, o seguro-garantia e o depósito em dinheiro. E, nesse particular, não tenho nenhuma dúvida em afirmar que há plena equivalência jurídica. E não houvesse outros tantos fundamentos, eu me refiro a um julgamento interessante do Superior Tribunal de Justiça, é o RESP, se quiser anotar, 1691748, 1691748, do Paraná, relatoria do ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, da terceira turma, que em 2017 analisou com profundidade a equivalência jurídica entre essas duas formas de garantia, para afirmar de maneira categórica, doutor Matheus pegou o número aí, não pegou? Para disponibilizar para os colegas, a equivalência plena entre o depósito em dinheiro e, aqui se referindo ao processo em execução, e também ao seguro garantia judicial. Se refere a circular SUSEP 477 de 2013, se refere, inclusive, aos efeitos econômicos da concessão judicial, naquela visão da chamada análise econômica do direito, e diz também que o juiz pode, em alguns casos, e se refere a defeito formal ou inidoneidade da garantia oferecida, rejeitar esta garantia ofertada pelo devedor. Portanto, e aqui quero frisar, porque isso é muito relevante na minha compreensão, por conta do mandado de segurança, que adiante falarei. O próprio STJ, ao afirmar a plena equivalência entre o depósito em dinheiro e o seguro-garantia, deixou claro haver a possibilidade de o juiz da execução rejeitar esta garantia, baseado, segundo o STJ, na existência ou na constatação de defeito formal ou inidoneidade da garantia ofertada. Portanto, há condicionantes em relação às quais o juiz tem a liberdade de analisar a procedência ou não desta forma de garantia, relativamente à sua idoneidade ou não, e até mesmo quanto aos elementos formais em relação aos quais, ou a partir dos quais, deve também ela ser tida como idônea. Mas, não há nenhuma dúvida que se reconhece a plena equivalência jurídica entre essas duas formas de garantia. Mas como eu falei anteriormente na preclusão, e falei em preclusão lógica e falei em preclusão consumativa, a primeira compreensão que extrai do artigo 899, parágrafo 11, diz respeito à impossibilidade, e aí, doutor Matheus, sou eu marchando na contramão do pelotão, a impossibilidade de conversão posterior, uma vez realizado o depósito em dinheiro. Porque quem entendo que antes havia a possibilidade de escolha alternativa, ou melhor, duas alternativas postas à escolha do reclamado. Duas formas distintas de preparo da execução, e ele, uma vez optando pelo caminho do depósito em dinheiro, oferecerá ao juiz a possibilidade de analisar o preparo a partir de elementos formais e materiais que se encontram ou não presentes, e veja, uma vez denegatório o segmento do recurso, caberá recurso próprio, que é o agravo de instrumento para impugnação dessa decisão. E o juiz vai analisar este preparo a partir de elementos formais e materiais disciplinados numa base normativa que é própria do depósito em dinheiro. Verificará a guia, os elementos formais da guia, verificará a comprovação do depósito no prazo recursal, todos aqueles elementos que estão consubstanciados nas normas a que me referi, exatamente para permitir, para possibilitar a decisão positiva ou negativa quanto ao recebimento do recurso interposto, seja recurso ordinário, seja recurso de revista, seja o recurso de embargos para a SDI.
Mas uma vez realizado o ato pelo juiz, se o juiz é positivo, segue o processo para a etapa seguinte, aquele encadeamento lógico que se refere ao professor Humberto Teodoro Júnior se faz presente e desloca o processo da fase decisória para a fase recursal, permitindo ao desembargador do tribunal, ao ministro do TST, na turma ou na SDI, rever, evidentemente, aquele juízo prévio de admissibilidade precário que é executado naquele momento, pelo juiz que tem essa atribuição ou essa competência, para verificação, então, se o processo está apto a deslocar-se de uma etapa para outra do procedimento. Se, por sua vez, a parte opta por realizar o preparo pela forma alternativa, porque vejam bem, seguro e garantia, todos nós sabemos, apesar da equivalência em dinheiro, não é o depósito em dinheiro, é uma alternativa posta ao reclamado, recorrente. Se ele optar por esse caminho, e entendo que ele tem o direito de optar, não há nenhuma dúvida, a meu sentir, porque essa alternativa foi criada pela Lei 13.467, permitirá ao juiz analisar a presença dos elementos formais e materiais relativos a essa forma de preparo que decorrem de base normativa diferente. Ele não vai analisar, por exemplo, as instruções normativas do TST que disciplinaram o depósito recursal. Irá analisar a circular do Banco Central, que está hoje materializada, os seus fundamentos, exatamente no ato conjunto 001/2019, que reproduz esses elementos, especialmente no artigo 4º do ato conjunto, que dará ao juiz, então, a condição de verificar se esta forma de preparo está adequada. E vejam bem que o próprio artigo, que a própria normativa, que o próprio conjunto 001 disciplina os casos e as situações em que o juiz pode rejeitar essa forma de garantia. E veja, completamente diferente a análise que ele irá fazer. Ele não vai verificar, por exemplo, a autenticação bancária, ele vai verificar a idoneidade da seguradora, está matriculada na SUSEP, vai verificar se tem cláusula que garanta a cobertura do seguro, mesmo não tendo a parte efetuado o pagamento do prêmio respectivo. Ele irá verificar se foi apresentada a certidão de regularidade junto à SUSEP, elementos que não estão presentes em absoluto na garantia em dinheiro. Então, esta alternativa tem o credor o direito de exercitar, tem o reclamado o direito de exercitar, mas uma vez optando por um caminho, ele não pode fazer com que o processo retome a etapa anterior, que ela se esgotou. E vejam, e aí eu retomo a lição do professor uruguaio, quando ele fala da pré-eclusão como um elemento importante no processo moderno, e diz ele, mediante o fechamento definitivo de cada etapa do processo. Então, utilizando essa expressão, digo eu, fechou em definitivo para o reclamado a possibilidade de, posteriormente, a interposição do recurso ter lugar, vejam, um incidente processual relativo ao preparo não previsto em lei. Porque, vejam, já se esgotou a competência do presidente do Tribunal Regional, ou juiz de primeiro grau, ou, no caso, o ministro, presidente de turma para a SDI1, de rever o preparo. Ele analisou o preparo e disse, por exemplo, o depósito está abaixo do valor, conceda o prazo para que a parte venha complementar. 5 dias, não efetuada a complementação, recurso deserto. Caberá recurso de agravo de instrumento. Mas o juiz, não pode presidente do tribunal, uma vez exercitada a sua atribuição aqui deslocada por competência delegada por lei, voltar a apreciar o preparo num incidente processual posterior à admissibilidade recursal, que é o que está acontecendo. Lamentavelmente, criou-se um incidente que a lei não prevê, que permite ao recorrente alterar a forma de preparo uma vez realizado o ato processual e antes do julgamento do recurso. E vejam a minha contundente e respeitosa, claro, crítica, muitas vezes sem abrir o contraditório à parte contrária. Muitas vezes sem permitir que a parte contrária se insurja contra essa forma de preparo, ou seja, apontando elementos formais e materiais em relação aos quais a apólice não preencheria. E vejam,
como ela teve a oportunidade de fazê-lo quando contrariou, por exemplo, o agravo de instrumento que a parte interpôs na decisão denegatória, ou quando assim o fez ao apresentar razões recursais no recurso ordinário, recurso de revista ou recurso de embargos para a STI. Ou seja, o contraditório foi respeitado, inclusive com relação ao preparo. E nós já vimos, e não são poucas situações, que muitas vezes é a parte contrária quem aponta o defeito no preparo recursal que leva ao tribunal a não conhecer do recurso interposto. Ou seja, é importante valorizar-se o contraditório. Por quê? Porque é uma garantia hoje elevada, se não havia dúvidas com relação a essa forma de garantia na Constituição. Hoje, no processo civil contemporâneo, no artigo 4º do CPC de 2015, está elevado a condição de norma fundamental do processo, ao estabelecer que deve o juiz possibilitar o contraditório efetivo exatamente para permitir que interfira ele de maneira decisiva no julgamento do processo. Não pode ser simplesmente uma contribuição formal que a parte apresenta, tem que ter a oportunidade de influenciar no julgamento do processo. Então, dir-se-á, não, mas o legislador, no artigo 11, fala apenas de substituição e não diz, não limita esse direito. Digo eu, de outra maneira, não diz a qualquer tempo. Ou seja, e eu tenho que compreender o processo, repito, como um encadeamento lógico de atos processuais, que são praticados fazendo com que o processo caminhe para frente, fechando portas que estão atrás de si. Então, aqui, talvez somente eu possa me lembrar, e certamente não o colega Matheus, daquele filme que tinha na televisão, do Agente 86, em que ele vai fechando portas à medida que vai passando de uma para outra. Esse é o processo. Nessa figura aqui alegórica, mas é o processo. Ele vai caminhando e as portas vão se fechando, a menos que a matéria recursal, uma vez provido o recurso, permita esse retrocesso. Mas os colegas vão se lembrar e constatar que são casos absolutamente excepcionais. Basta se ver as situações em que ocorrem nulidades no processo. São muito raras as situações, porque o juiz atua de modo a dar ao processo a segurança necessária de que ele deve se revestir. Os juízes do trabalho, e certamente os juízes brasileiros, não criam, na expressão professor Couture, balbúrdia processual. Ao contrário, o processo vai seguindo o seu caminho, vão sendo resguardadas as garantias processuais às partes, os direitos processuais, as faculdades processuais, e as portas vão se fechando. Aqui ou ali, numa situação absolutamente excepcional, é que se pode constatar um desvio, um erro, um vício de procedimento que o tribunal, então, proclamando essa nulidade, muitas vezes reabre o processo em uma vez ocorrida nulidade, para etapas precedentes. Mas isto é uma absoluta exceção. Da mesma forma, então, que vejo que essa possibilidade atribuída para a substituição do seguro, da garantia em dinheiro, mediante preparo recursal ou seguro-garantia, ela é um direito subjetivo da parte recorrente reclamada, mas a ser exercitada no momento em que o recurso é interposto, que ali ele irá exercitar essa faculdade que a lei estabelece, ou lhe outorga, permitirá ao juiz de primeiro grau, desembargador presidente do tribunal e presidente de turno, no caso da SDI, analisar se estão presentes ou não os elementos formais e materiais que permitem aquilatar a idoneidade desta forma de garantia. E vejam, muitos desses pedidos têm sido motivados pela decisão do Conselho Nacional de Justiça, que tenha sido, a meu sentir, atribuída a ela um alcance que ela não tem, com todo respeito a quem pensa de maneira contrária. O que fez o CNJ? Afastou a validade do ato da corregedoria, o artigo 7º, que condicionava, a meu ver, de maneira acertada, mas não vou entrar nesse método agora, a substituição posterior à concordância do exequente. E por que assim o fez o CNJ? Assim o fez exatamente para valorizar a atuação do juiz na execução. É só ler a decisão com os olhos de quem quer enxergar, porque, claro, se eu fizer a leitura dela com olhos de quem não quer ver, eu posso certamente estar lendo algo que nela não se contém. Vejam, 3 fundamentos básicos foram adotados nessa decisão do CNJ, no PCA já mencionado.
Primeira delas, a compatibilidade plena da penhora de dinheiro com seguro-garantia judicial, tese em relação à qual não há nenhuma dúvida, o próprio STJ a que me referi, na decisão anteriormente mencionada, assim já o fez, e o Tribunal Superior do Trabalho vem com decisões já bastante, em quantidade bastante significativa, adotando também esta tese. Um segundo fundamento, e esse que eu quero chamar a atenção, porque tem a ver com o que eu direi mais tarde na execução, disse que esta possibilidade na execução envolve uma análise que faz, um juízo fático probatório relacionado a dois fundamentos essenciais. Primeiro, menor onerosidade do devedor, mas atrelada à não ocorrência de prejuízo ao credor. Ora, se o próprio legislador, em vários artigos do Código de Processo Civil, e aí a CLT não tem norma a esse respeito, portanto, temos que aplicar o CPC, diz, e me refiro ao artigo 847 do CPC, que a penhora, a garantia mediante seguro, não é um direito incondicionado do devedor. Ele tem, sim, direito a essa forma de garantia, mas o próprio legislador diz, ao mencionar na parte final do artigo 847, que é preciso ficar demonstrado que, além da menor onerosidade, ela não pode acarretar prejuízos ao credor exequente. Isso por quê? Porque o processo de execução é marcado pelo privilégio do credor, que já está consagrado no artigo 797 do CPC. Não é um processo em que há equivalência de pretensões ou de interesses, ao contrário, ali está o credor protegido por uma decisão transitada em julgado, observado o contraditório, o direito ao recurso, e que se reconheceu que ele tem não mais uma pretensão abstratamente prevista, mas um direito reconhecido por sentença judicial transitada em julgado. É preciso que nós compreendamos e nos lembremos que o processo de execução é, sim, um processo coativo, é um processo de força, em relação ao qual o Estado é dotado de poderes para até mesmo afastar as mais importantes liberdades asseguradas ao cidadão. E vejam, como exemplo disso, a busca e apreensão. E me refiro ao processo do trabalho, nem falo no processo de família, que muitas vezes há discussões de guarda, de direito à visitação, que são situações assim das mais dramáticas. Me refiro ao processo do trabalho, na obrigação para entregar a coisa certa, em que o juiz pode se determinar que o oficial de justiça vá à casa do possuidor da coisa e, munido das cautelas que a lei lhe assegura, ou que devem ser observadas, cumpra, mano militari, esta obrigação, execute essa decisão. E vejam, o CNJ, inclusive, ao fazer esta referência, invocou uma decisão importantíssima do Supremo Tribunal Federal, e aqui me refiro à mandado de segurança 27.621, 27621, redator por acordo do ministro Ricardo Lewandowski, em que diz que o CNJ somente possui funções administrativas, não possui função jurisdicional, e, portanto, não pode decidir matéria relativa à jurisdição. Onde se lembrar, esse acórdão, a relatora originária, a ministra Carmen Lúcia, ficou como redator para o acórdão o ministro Ricardo Lewandowski, que foi relacionada à obrigatoriedade de juízes se cadastrarem no Bacen-Jude. Então, esta decisão do CNJ reafirma a autoridade do juiz na execução para exatamente examinar a presença ou não dos elementos que autorizariam, já me referindo, portanto, à garantia mediante seguro judicial. Mas antes de ir direto para a execução, eu quero ainda fazer um parêntese, me permitam que os colegas, especialmente o doutor Matheus, que é aqui o nosso moderador, fazer aqui um pequeno parêntese para chamar a atenção para uma jurisprudência do TST bastante consolidada, que consagra a teoria do isolamento dos atos processuais.
segundo a qual o recurso tem seus pressupostos delimitados pela lei vigente ao tempo em que a decisão recorrida é publicada. Essa decisão, e aí me refiro a vários precedentes da STI do tribunal, mas quero me citar apenas um deles, uma delas, não vou citar da minha relatoria, que pareceria a cabotinagem, vou citar do ministro Roberto Ferreira Pimenta, o agravo em embargos, em base de declaração, recurso de vista número 107-08-2013, 503-0090. 107-08-2013, 503-0090, ministro Roberto Ferreira Pimenta, que reafirma com todas as letras não ser possível o retorno do processo à etapa anterior, para um lado ou para outro, para o bem ou para o mal. Porque eu quero dizer o seguinte, se o recurso, por exemplo, no curto prazo recursal, houver a elevação do valor do depósito, essa mudança não afeta o direito da parte recorrente se, ao tempo em que publicada a decisão, vigorava um outro valor. Para evitar, evidentemente, que, ao longo do prazo recursal, fosse ela surpreendida com alterações normativas, inclusive que até pudesse afetar o próprio direito ao recurso. E o tribunal tem jurisprudência absolutamente tranquila em relação a isto. E agora volto ao que disseram anteriormente, por isso fechando o parêntese. Ora, se a lei que regia o recurso era aquela vigente ao tempo em que a decisão foi publicada, que toca seus pressupostos, não pode haver aplicação retroativa da norma, como em alguns casos até, e com todo respeito a quem pensa de maneira contrária, está se fazendo. Mas, caminhando então, para não passar do tempo, para a fase de execução. Vários dispositivos, a meu sentido, devem ser observados pelo juiz nessa tarefa de admitir como direito subjetivo do devedor a essa forma de garantia. Primeiro deles, o artigo 797 do CPC, a que me referi, que consagra como um princípio regente da execução o privilégio do credor. É a partir deste horizonte, é com os olhos voltados para esse princípio que deve o juiz atuar na execução. Munido também de um verdadeiro arsenal que a lei lhe confere no artigo 139.4 do CPC. Esse artigo 139 é o que consagra, todos nós sabemos, os deveres do juiz. E lá está dito que ele pode, não, que ele deve determinar todas as medidas mandamentais, coativas, subrogatórias, etc., indutivas, para alcançar o efetivo resultado do processo, e na parte final foi aquela pá de cal que suprimiu discussões sobre se aplicaria ou não a nossa execução, inclusive em obrigação de pagar quantia certa. Ou seja, o juiz deve atuar dessa forma. Claro, e quando eu falo deve atuar, não quer dizer atuar de maneira desfundamentada. Toda decisão judicial tem que estar revestida da necessária e imprescindível fundamentação para alcançar a sua efetividade. Voltando ao CPC, novamente menciono o artigo 829, parágrafo 2º, uma segunda norma a orientar a atuação do juiz e, mais uma vez, invoca a inexistência de prejuízo ao credor como elemento a ser observado por ele e analisado por ele ao admitir a indicação do bem, aqui ao invés do depósito em dinheiro, mediante a garantia ofertada por seguro respectivo. Mais um dispositivo, o artigo 847 do CPC caput, a outorgar ao devedor a possibilidade de, uma vez realizada a penhora, em momento posterior, invocar o direito à sua substituição, novamente diz, invoca e traz para a cena a menor onerosidade do devedor, sem dúvida, mas condicionada a também ser observado o menor prejuízo causado ao credor. O que eu estou dizendo com isso? Que o legislador estabeleceu um conceito aberto que deve ser verificado pelo juiz no caso concreto. E se eu estou falando em um conceito aberto que permite
ao juiz da execução aferir as circunstâncias do caso em que não está presente o prejuízo, ou melhor, está presente o prejuízo ao credor, ele pode indeferir essa substituição. E, com isso, não estará praticando nenhum ato ilegal. E, consequentemente, não está violando direito líquido e certo do devedor e, portanto, não é passivo de revisão mediante a impetração de mandado de segurança. Novamente, é repetido no artigo 805 do CPC, parágrafo único, mais uma vez, ao consagrar um princípio regente da execução, segundo a qual deve processar-se, quando puder ser feita de mais de uma maneira, por aquela que importar em menor onerosidade ao devedor, inovou o devedor dizer que cabe ao devedor dizer qual é a forma menos onerosa, por pena de perder o privilégio e autorizar, como não poderia deixar de ser, que seja ele outorgado plenamente ao devedor, ao credor. Mas poderiam dizer, mas, ministro Brandão, a sua insensibilidade causa a nós um verdadeiro asco, que nós estamos vivenciando um momento de pandemia pela Covid-19, e isto tem causado dificuldades econômicas sensíveis às empresas. Não tenho nenhuma dúvida com relação a isso. Mas também não posso dizer que a simples alegação do prejuízo econômico-financeiro causado pela Covid-19 seja uma espécie de salvo-conduto para se admitir tudo no processo. Como, aliás, permita-me aqui abrir um parênteses, colega Matheus, está se fazendo. Cito um exemplo. Já ouvi falar, certamente, né, o caso de Pernambuco, é um outro estado da federação, que o juiz do trabalho, sem sequer ouvir o reclamante, estão deferindo pedidos de prorrogação de prazo para pagamento de parcelas de conciliação, suspendendo cláusula penal, a meu sentir, sem que sequer tenha havido prova da situação econômica e financeira da empresa. E nós sabemos, evidentemente me refiro aqui às microempresas, às empresas, os empregadores, pessoas físicas, às médias empresas, que em alguns setores da economia, não há nenhuma dúvida, estão passando por sérias dificuldades para isso. Mas, para tanto, eles devem invocar, sim, chamar para si a tarefa, convidar o reclamante, fazer composição, e ele tem uma criatividade, certamente, à sua volta, que irá legitimar a sua atuação. Mas, simplesmente, mediante a alegação, e vejam, eu estou falando, por exemplo, de bancos. E eu pergunto a quem me assiste, nem vou dizer das minhas palavras, eu vou citar matéria que saiu no jornal Valor Econômico, em março de 2020, abril de 2020, dizendo que mesmo na pandemia, o spread bancário subiu 27%, mesmo na pandemia. Então, vejam, há setores e setores. Então, esse debate pode vir, sim, para o processo? Pode, acho até que deve. Se a parte alega a dificuldade financeira, econômica, para suportar os gastos da execução, que traga as provas ao processo, produza um balanço contábil, o juiz abra o contraditório, ouça a parte contrária, ele não pode simplesmente achar que a simples alegação por parte do devedor é suficiente para criar essa blindagem absoluta da execução, porque e aí não há nenhuma dúvida, se a pandemia afeta, e afeta, não quero nem dizer nada em relação a isto. O mundo inteiro, e vimos agora já a queda no nosso PIB, e também antes na Europa, é substancial, sem dúvida, a perda que todos iremos enfrentar, especialmente as classes desfavorecidas, mas o processo tem duas partes. E uma das partes é o empregado, que também está sofrendo com a pandemia. E os dados relativos aos invisíveis sociais mostram toda essa realidade dura que nós estamos enfrentando. Então, o que eu quero dizer é que, se tudo isso é verdade, e pode ser que de fato seja verdade, o juiz pode, na sua atuação, chamar para si essa tarefa, deve, aliás, chamar para si essa tarefa relevantíssima, e tentar encontrar uma solução que represente o que o Código diz, a menor onerosidade para o devedor, mas, ao mesmo tempo, a inocorrência de prejuízos ao credor. Porque, repito,
o vírus, o coronavírus, ele é muito democrático do ponto de vista biológico, mas é extremamente seletivo do ponto de vista social. Recentemente eu li, e até me perdoe o autor, acho que foi o padre Júlio Lancelotti, não tenho certeza, uma frase que achei muito interessante. Disse ele: nós não estamos no mesmo barco. O mar é o mesmo, o oceano é o mesmo, mas alguns estão atravessando em iates, outros estão atravessando em canoas e outros estão agarrados a pedaços de madeira, sendo levados pela correnteza. Então, o que eu quero dizer é isto. O juiz do trabalho, agora, mais do que nunca, é chamado a exercer o seu papel de relevante projeção social, vendo as situações em cada caso, na sua jurisdição, conhecendo a sua jurisdição, que empresas de fato estão passando por dificuldades sérias economicamente, chamar para si essa tarefa de contemporizar, muitas vezes, o que seria praticamente impossível, que seria, digamos, ver de que maneira pode esse cobertor cobrir os dois que estão em lados extremamente com danos graves do ponto de vista da economia. Aqui a colega Ana Maria aqui já me socorre. Muito obrigado, colega Ana Maria, que de fato do padre Júlio Lancelotti veio aqui pelo chat, me socorre aqui com a frase. Então, vejam, o que eu quero chamar a atenção nessa minha fala final, aqui, em relação ao depósito recursal, há todo um regramento que deve ser observado no momento em que o recurso é interposto, que vai orientar a atuação do juiz no primeiro grau, o desembargador presidente ou vice-presidente, como regime interno, no segundo grau, e depois o presidente da turma na SDI, em analisar pressupostos relativos a essa forma de preparo recursal. Mas depois da execução, a tarefa é do colega da execução, que irá irá atuar inspirado e orientado por um conjunto de normas que põe a todo momento, e ele repete isso em vários artigos. E cito o artigo 805, 829, parágrafo 2º, 847, todos os CPC, que a todo momento invocam a necessidade de um equilíbrio entre a menor onerosidade do devedor, mas, ao mesmo tempo, a inocorrência de prejuízos ao credor exequente, que já teve toda a dificuldade, que todos nós sabemos, de vivenciar o desenrolar do processo desde a etapa inicial até a decisão transitar em julgado. Mas agora tem ele, e quem o diz é o CPC, um privilégio acentuado, digo eu, em relação ao devedor, conforme previsto no artigo 797, que é regente da execução. Não é simplesmente uma faculdade que se põe ao juiz, é uma norma principiológica que atenderá exatamente aquilo que foi previsto como um privilégio, repito, a ele atribuído na execução. E se nós formos observar, não há nenhuma incompatibilidade com o artigo da CLT, os artigos 882 e 883, em que o executado é citado, e aí se abre para ele a oportunidade de pagar a execução, portanto, quitando-a, garantir mediante depósito em dinheiro, efetuar o seguro-garantia ou indicar bens à penhora. E cada um desses caminhos estabelecerá, a partir da sua opção, um regramento próprio. Tanto que nós temos várias decisões que reconhecem que se o executado deposita e não diz que é depósito em garantia, está pagando a quitação, está quitando a dívida, e, portanto, pode ser liberado o dinheiro. E digo até mais, dessa discussão toda relativa à liberação posterior. Execução por quantia incontroversa, que o juiz pode e deve liberar quantia incontroversa para o exequente. Nós temos também situações em que ainda considero que a jurisprudência nossa é absolutamente refratária, reconheço, especialmente o Tribunal Superior do Trabalho, que o próprio CPC prevê a possibilidade de liberação de quantia ainda pendente de recurso do Tribunal Superior, sem caução por parte do credor, quando se tratar de parcela de cunho alimentar. Então, veja que o legislador de 2015 procurou cercar a atuação do credor por uma garantia que lhe é outorgada, voltada para a efetividade da decisão. Então, nós temos que atuar desta maneira, e não simplesmente entendendo que toda a execução deve simplesmente passar
pela menor onerosidade. Lembrando que o legislador de 2015 estabeleceu uma mudança importantíssima. Estabeleceu que caberá ao devedor indicar qual é este modo menos gravoso. E uma vez indicado, e não sendo ele o modo menos gravoso, perderá o privilégio que a lei lhe concedeu. Isso tudo para demonstrar que esses princípios e toda essa normatização deve presidir a atuação do juiz. E vejam que o ato conjunto estabelece uma série de requisitos de validade da apólice, que o juiz deve observar ou deve verificar se encontram presentes. E na comissão de efetividade da execução já surgiram vários exemplos interessantes. Entre eles, uma empresa de São Paulo que se especializou, e vejam na internet, curiosidade, põe aí, seguro e garantia judicial. Algumas empresas são bem interessantes. A própria oferta já revela algo suspeito. Uma empresa de São Paulo, especializada em seguro e garantia judicial, capital subscrito, se não me engano, 10 milhões de reais, só que integralizado apenas 90 mil por sociedade limitada. Então, na verdade, de capital mesmo só existia 90 mil reais e seguros os mais variados possíveis. Tivemos casos, inclusive, também de apólices juntadas em vários processos sem vinculação a nenhum deles. Hoje, inclusive, se estabeleceu a vinculação da apólice com relação ao processo respectivo. Mais um exemplo de garantia inidônea. Então, o juiz deve sim, e observe, uma vez tida como inidônea garantia, não haverá mais oportunidade para o devedor indicar uma outra forma de garantia. Ele perde esse privilégio, como está estabelecido no próprio CPC. Então, vejam, disse eu que quando comecei a falar, e aí, não sei se vai ter espaço para pergunta, doutor Matheus, estamos encaminhando aqui para casa 1 hora, eu vou abrir aqui um pouquinho para o debate, se achar necessário, mas eu quero lembrar que eu comecei falando num recruta marchando contra o pelotão, e senti ao longo dessa discussão que não estou sozinho, há alguns recrutas também, mas o que vejo, e aí vejo no Tribunal Superior do Trabalho, uma jurisprudência se formando, e estou me referindo às mandados de segurança e reclamações correcionais, e aí mais restrições ainda tem, porque para mim a reclamação correcional não pode representar função jurisdicional. Eu tenho uma posição muito crítica, e já fiz isso porque manifestei no próprio especial do TST, recentemente até. Entendo que a função corregedora do ministro corregedor ou desembargador corregedor não alcança a função jurisdicional. Ele pode compelir o juiz a decidir, mas não pode decidir em lugar do juiz. Se o juiz não está decidindo adequadamente, ele pode ser compelido a fazê-lo, mas o corregedor não pode ocupar o lugar do juiz, que para mim representaria violação ao juiz natural. Então, essa é a minha compreensão, colega Matheus, os colegas que me assistem, minha sobre o tema, a compreensão que tenho sobre o tema. Não sei se é a mais acertada, certamente poderá não ser, mas eu tenho uma visão muito crítica a respeito desse direito incondicionado do devedor, sempre, a qualquer tempo, poder substituir uma forma de garantia pela outra. Por enquanto é só, e estou aqui à disposição para eventuais debates. Obrigado a todos que nos assistiram, e repito, é sempre um prazer estar em Pernambuco. Que pena que seja apenas pela forma à distância, não podendo compartilhar da fraternidade, do calor humano dos colegas pernambucanos. Mas, enfim, vamos a debate. Muito obrigado, ministro. Excelente a palestra do senhor, bastante completa, acredito que não tem nem questionamentos sobre ela, e foi muito importante essa visão que o senhor trouxe, essa interpretação sobre o alcance da decisão do CNJ, porque isso gerou muita dúvida e muita interpretação apressada. Foi curioso que, se eu não me engano, foi antes de ontem, o site do TST noticiou, uma das notícias foi sobre esse tema, de substituição de seguro-garantia, depósito recursal por seguro-garantia, e foi bastante interessante que foi bem nas palavras do senhor, era um acórdão da segunda turma, o ministro José Roberto Pimenta era o relator, e ele dizia exatamente isso, ele tratava dizendo que a competência não seria do TST, sim do juiz de execução, mas ele foi muito nesse caminho de que o princípio da menor onerosidade não é o único princípio que rege a execução, e que é muito importante, então,
se avaliar justamente o caso concreto e que o juiz de execução tem que analisar para compatibilizar com os outros princípios da execução. Muito bom a palestra, como sempre, a palestra de Vossa Excelência foi excelente. Se algum colega tiver algum questionamento, poderia fazer. Acredito que não, ministro, porque realmente foi muito completo. Eu queria... Antes, claro, a sua referência para mim é sempre um elogio que recebo como um fruto da gentileza e hospitalidade, enfim, dos colegas pernambucanos. Mas eu quero dizer que no TST tem decisão para tudo. Tem decisão de segurança deferindo automaticamente a substituição, incondicionada, inclusive, com efeito retroativo. Estou dizendo que tem isso. Tem decisões mandando baixar os autos para o juiz de execução examinar de imediato. Tem decisões remetendo para a execução na fase própria. Enfim, temos um repertório e isso ainda vai gerar muito debate no nosso trabalho, mas ainda, repito, nas instâncias dos regionais. Mas agradeço a gentileza e as referências elogiosas, certamente fruto não apenas da gentileza, mas da hospitalidade e generosidade dos nossos colegas de Pernambuco, e, evidentemente, sua acima de tudo. Pronto, antes de encerrar, eu gostaria só de pontuar que o desembargador Valdir Carvalho, presidente do nosso tribunal, ele está assistindo, ele assistiu toda a palestra, ele está com um probleminha de vídeo, por isso que ele não apareceu, mas ele está aqui com a gente e está agradecendo a presença do senhor também, dando as boas-vindas. E eu queria, então, encerrar, mais uma vez, em nome da escola, agradecendo aos colegas que assistiram e deixando para Vossa Excelência as últimas palavras para a gente se despedir. Muito obrigado, ministro. Agradeço à escola pelo convite, agradeço ao desembargador Ivan pela saudação inicial, ao colega também Valdir pela presença, vários amigos que vejo aqui na relação de presença. É sempre bom estar em Pernambuco, ainda que seja por essa forma, e dizer que, para mim, é uma honra. Pernambuco é um tribunal pelo qual tenho sempre um respeito muito grande, porque as decisões de lá sempre nos põem a refletir. Isso é muito bom, porque nós construímos a nossa jurisdição a partir do que os tribunais decidem. Mas lembrando que a execução é muito importante que o juiz se dedique a ela. O juiz não pode simplesmente delegar o momento mais importante do processo, que é tornar a decisão efetiva. Então, se eu pudesse encerrar assim com um pedido, mais até do que uma advertência, simplesmente um pedido, é que os juízes deem à execução a mesma atenção que dão ao processo de conhecimento. Mas como sei que isso não atinge os colegas de Pernambuco, que todos são muito dedicados à execução, fica lá para apenas um pedido para outros tribunais, já que em Pernambuco isso não é um problema. E foi um prazer, doutor Matheus, estarmos juntos, e até qualquer dia desses. Um grande abraço a todos, e saúde acima de tudo. Amém. Até logo, obrigado. Até logo, um abraço. Peço licença para me ausentar, então. Parabéns, Matheus. Obrigada a todos. Obrigado, doutora Eneida. Um abraço. Excelente, excelente. Obrigada também. Boa tarde a todos. Até logo. Parabéns, Matheus, pela condução. Parabéns, Ivan e Sameco, pela promoção do evento e pela programação da escola neste período de pandemia. Tem sido uma programação excelente, então parabéns a todos. Obrigado, doutor Valdir.